Tem uma outra informação que chega de Brasília, porque as recentes ações da oposição ao governo Lula podem gerar mudanças na disputa pela presidência da Câmara. Pelo menos foi o que avaliou o deputado Marcel Van Hatten. Para o parlamentar, a oposição está mais coesa e deveria lançar candidatura própria pelo cargo, principalmente após a escolha feita por Arthur Lira para a sua sucessão. Van Hatten afirmou que o bloco de parlamentares consegue reunir um grande número de votos e eleger um nome da direita. A opção também foi apoiada pelo deputado Gilvan da Federal, que se manifestou dizendo que não votará em candidato do Centrão, pois estaria cansado, e eu vou abrir aspas para a fala dele, de ver um presidente da Câmara frouxo, covarde e cúmplice. Fecho aspas. Você, Luiz Felipe Dávila, agora a movimentação dos parlamentares da direita pensando em lançar um candidato próprio que represente essa ideologia e também esses partidos, Dávila. Pode ter uma bagunça aí nessa disputa, hein? Pode sim. E o deputado Marcel Van Hatten está coberto de razão. Por quê? Porque rachou o Centrão. Todo mundo achou que o Centrão ia ter um nome único, apoiado pelo Arthur Lira, e que esse nome seria imbatível na disputa da presidência da Câmara. E não foi o que aconteceu. A gente no Centrão muito insatisfeito com a decisão de Arthur Lira, começando por Elmar Nascimento. Antônio Brito ainda está quieto e diz que está na disputa. Portanto, Hugo Mota, que é hoje o candidato apoiado por Arthur Lira, não tem esses votos, pelo contrário. Tem aí carregar muita insatisfação que foi deixada pelo caminho porque essa costura não conseguiu ser feita da maneira esperada pelo presidente atual, Arthur Lira. E isso abre espaço, sim, para a oposição lançar uma candidatura. Ou seja, a candidatura oficial pode se fragilizar até fevereiro, que é quando essa eleição vai ocorrer, Caniato. Então, até fevereiro tem um longo caminho. E se aparecer um nome bom da oposição que consiga construir um consenso, servir de contraponto a essa candidatura oficial e angariar os insatisfeitos, quem sabe não teremos uma candidatura competitiva e uma disputa para valer na presidência da Câmara dos Deputados. Pois é, o WhatsApp do delegado Paulum deve estar bombando aí, 200 mensagens para responder, né, delegado Paulum? Conta um pouco que você já escutou, já conversou, já trocou de ideia com os colegas deputados. Quais são os nomes aventados desse grupo da oposição? Será que sai um nome forte para bater de frente com aqueles outros? Caniato, desde o final do ano passado que há um descontentamento com as atitudes do presidente da Câmara. E o PL, né, que é o maior partido, já se manifestou no desejo de lançar um candidato próprio, pelo menos conversando entre os congressistas. Provavelmente vai ter apoio do Partido Novo, né, e alguns políticos, alguns deputados que atuam de forma independente, como eu. Creio que não vai ser uma disputa fácil, como foi a do Arthur Lira, que ganhou com ampla vantagem, com acho que 90% dos votos, salvo engano. Vai ser uma disputa páreo a páreo, né? Marcos Pereira, que é de São Paulo, Republicanos, parece que já desistiu. Entrou o Hugo Mota, Elmar Nascimento e assim vai. Eu tenho quase que certeza que a direita vai lançar um candidato próprio e nós vamos para a briga. Já que você citou o Novo, inclusive na reportagem que a gente trouxe as informações, Marcel Van Hatten foi quem se colocou à frente desse bloco, delegado Paulum. Poderia ser o próprio Van Hatten? Poderia, e ele é muito competente, muito capacitado, muito técnico e seria, na minha opinião, um excelente presidente da Câmara dos Deputados. Só que ele vai ter a oposição, né? Principalmente deputados do PT, PCdoB, PSOL, eles não vão aceitar a solidariedade, eles não vão aceitar. E o Centrão também, parte do Centrão vai se rachar no meio. É uma candidatura difícil? Mas ele é extremamente competente para atuar como presidente da Câmara dos Deputados. Parlamentares da oposição unidos contra o atual presidente da Câmara e querem lançar um candidato alternativo. Você, Roberto Mota, muita água vai passar por debaixo dessa ponte. Além do mais, tem as eleições municipais que podem mexer na dinâmica dessa campanha, né, Mota? Tomara, Caniato, porque para mim essa é a política mais bonita, né? A política baseada em convicções. Os deputados que trabalham assim ainda são as exceções.
Mas um deles, um que chama a atenção, é o deputado Marcel Van Hatten. Ele está construindo uma trajetória muito sólida, muito bonita, montada em cima de competência, trabalho e coragem. Não faz muito tempo que o Brasil, que todos nós, descobrimos a importância dos cargos de presidente da Câmara e do Senado. A maioria de nós não tinha a mínima ideia qual era a importância desses cargos. Hoje, a gente sabe. Ter políticos preparados e corajosos, movidos por convicções nesses dois cargos, na presidência da Câmara e na presidência do Senado, talvez seja tão ou mais importante do que eleger o presidente da República. Mas, Davila, eu vou até me apoiar, me escorar em parte desse comentário do Mota para questionar você sobre o que se espera de um presidente da Câmara Federal e por qual razão os últimos foram tão criticados. Muitos falam que o Poder Legislativo acabou adquirindo um status diferente de anos atrás. Tem muito mais poder do que tinha há 20, 30 anos. E por qual razão as últimas figuras que presidiram a Câmara Federal, digamos, não agradaram tanto? Bom, primeiro que hoje há uma excessiva concentração de poder nas mãos do presidente da Câmara que não havia no passado. Eu me lembro que essa implosão do poder do colegiado, do colégio de líderes, aconteceu com a eleição do baixo clero, pela primeira vez, à presidência da Câmara. E aí o que aconteceu foi que perdeu o poder, porque foi uma vitória do baixo clero contra os caciques, né? E quando aconteceu isso, desmantelou todo esse colegiado de líderes, que na verdade servia ali como peso-contrapeso ao presidente da Câmara e tal. E isso rompeu um acordo que havia. E depois, o que ocorreu foi o aumento dessas emendas, PIX, e aumento das emendas parlamentares cada vez mais sorvendo parte do orçamento. E isso deu enorme poder ao presidente da Câmara, o poder de pautar, o poder de engavetar, o poder de distribuir verbas de acordo com aqueles que votam de acordo com o presidente da Câmara. E então todo esse filtro que existia acabou. E isso vem causando um enorme problema. Como restabelecer esse poder dentro da Câmara? Isso é muito difícil. E aí eu volto ao ponto do comentário do Mota, que é muito pertinente. Se não existir essa autocontenção dos poderes, na verdade você está esvaziando o poder do parlamento. Porque, na verdade, o presidente da Câmara e a mesa, hoje, diretora, tem um poder absurdo. E praticamente ninguém consegue ter voz se não tiver ali o beijamão junto com o presidente da Câmara. Ou do presidente do Senado, igual. Então, eu entendo que é preciso restabelecer aquela hierarquia que havia antes. O colégio de líderes, dar mais poder aos deputados e independência, não depender tanto desse poder concentrado nas mãos do presidente da Câmara e do Senado, porque isso distorce, sim, inclusive, o papel dos parlamentares. Hoje, o deputado Palumbo sabe muito bem, cada vez tem menos poder um parlamentar se ele não estiver ligado a esses grupos. E isso, como é que ele consegue fazer o trabalho dele de parlamentar se ele gosta de ser um parlamentar independente? Ele tem uma dificuldade extraordinária de ter acesso às emendas, de ter acesso às comissões, de ter voz no parlamento. Então, é preciso restabelecer essa autocontenção dos poderes. Se nós não tivermos isso, e para mim, essa é a maior crise que nós temos hoje na nossa democracia, porque ter uma figura exacerbada que toma uma decisão dentro do parlamento, ou no Supremo, ou no Executivo, faz parte do jogo. Mas aí você tem que ter um enquadramento da instituição, e aí a autocontenção que o Mota bem colocou. Precisa chegar e falar, opa, não é assim, vamos voltar a jogar o jogo. E tem que conter essa pessoa. Não, mas o problema é que as instituições estão ratificando essas decisões insensatas. E aí sim começa a corroer a credibilidade das instituições, porque a cara da instituição passa a ser a opinião individual, seja do presidente da Câmara, seja do membro do Supremo, ou seja de um ministro de Estado. E isso vai, sim, degenerando, esgarçando a credibilidade das instituições democráticas. Mas, delegado, não parece difícil, na sua avaliação, reverter esse quadro? Porque por mais que muito deputado e senador, nas entrevistas, critiquem o sistema,
a concessão de emendas, muitos são beneficiados, né? E mesmo que na surdina acabam satisfeitos, né? Quando acabam sendo agraciados com um volume substancial de emendas para agradar a sua base eleitoral. Queria que você trouxesse também um pouco dessa reflexão, porque é difícil reverter um quadro em que muitos acabam se beneficiando, né? Perfeito, Caniato. Infelizmente, eu já conversei com deputados que iam votar contra um projeto, de repente, subitamente, né, foi oferecido milhares de reais uma emenda e ela mudou de voto. Isso acontece. E eu queria falar sobre um ponto que o Dávila falou, sobre a independência. É muito difícil, eu sofro na pele, ser um político independente. As pessoas não têm a mínima noção dos bastidores e das represálias internas que nós recebemos por votar de acordo com os nossos princípios e valores. Já me ameaçaram tirar da comissão de segurança e no meu partido eu sou o único policial. Seria como se tirar um médico da comissão de saúde, tendo só um médico no partido. Eles já falaram que não iam me dar emendas, que não ia me ajudar em absolutamente nada. Eu peço, inclusive, oficialmente, eu peço isso para entrar em determinadas comissões, como já pedi para entrar isso de maneira oficial, mandando e-mail para o líder, para o presidente. Gostaria de entrar na comissão de educação, gostaria de entrar na comissão de direitos humanos. E simplesmente ele ignora. Então é muito difícil, só que a população não tem a mínima ideia do que se passa nos bastidores. Eles acham que é fácil. É fácil você fazer oposição quando você está num partido de oposição. Se eu estivesse no PL, seria fácil fazer oposição. Mas eu estou no MDB. O MDB é base deste governo. E aí torna a minha vida bem difícil em Brasília e a gente tem que ser resiliente para continuar na batalha e nunca trair os nossos ideais. Claro que a gente vai seguir acompanhando. Quer trazer um último aspecto, algum complemento, Mota? Uma mudança daquilo que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente na presidência da Câmara e do Senado, poderia representar uma mudança, inclusive, no posicionamento desses presidentes para pautas que são tão defendidas por alguns grupos, mas que chega na hora, pelo menos na atual legislatura, dificilmente essas pautas acabam sendo pautadas e avançam no Senado principalmente, mas também na Câmara Federal. Uma mudança de condução dessas duas casas poderia também impactar na pauta dessas duas casas, Mota? Sem dúvida, Caniato. Eu acho isso essencial. Como eu disse, faz pouco tempo, faz poucos anos, que o Brasil descobriu para que servem os presidentes da Câmara e do Senado. E a gente descobriu que você vota no seu deputado, né, um deputado cheio de ideias, faz uma campanha sofrida, consegue chegar no Congresso Nacional, às vezes com vários outros deputados como ele, e não consegue aprovar nada. As coisas não avançam, porque existe um sistema que coloca um controle, um poder desproporcional na mão dos presidentes da Câmara e do Senado. Isso, eu não vou falar como jurista, eu vou falar como eleitor. Isso me parece uma afronta ao eleitor. Ou então vamos fazer o seguinte, vamos fazer eleições também para o presidente da Câmara e do Senado. Você vota para deputado, vota para senador e vota para presidente do Senado e vota para presidente da Câmara. Porque se eu voto para eleger um deputado, eu voto para eleger um senador, quando chega lá, depois de empossado, esse deputado e senador não conseguem fazer nada, porque tudo tem que passar na mão de uma pessoa que tem o poder de barrar, engavetar ou fazer andar, eu pergunto, qual é a lógica disso? Isso é uma contradição em relação àquilo que a gente sempre fala sobre democracia, aquelas palavras bonitas, a importância do voto, você tem que votar. Então vamos juntar as nossas palavras com a prática. Eu acho que isso é tarefa para o Congresso. O Congresso deveria repensar esses poderes que ficam na mão dos presidentes das casas e tornar isso compatível, plenamente compatível com o modelo democrático. Muita gente chegando aqui em Os Pingos nos Is. A gente quer agradecer a audiência na TV por assinatura, emissoras de rádio, plataformas digitais. Estamos tratando da disputa pela sucessão de Arthur Lira na Câmara Federal. A oposição se articula, possibilidade de lançar um candidato próprio. Fala-se no nome do deputado Gilvan, da Federal, ele é do PL do Espírito Santo, mas também há quem defenda Marcel Van Hatten,
do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Agora, Dávila, em cima dessas informações e análises do delegado Palumbo e do Mota, claro que há uma grande expectativa, caso um desses parlamentares da oposição conseguisse chegar na presidência da Câmara, que tudo fosse alterado e que uma revolução fosse promovida. Só que não é bem assim, né? O sistema acaba trazendo uma série de impossibilidades para esse presidente da Câmara e do Senado, e não necessariamente tudo ele consegue colocar na agenda de votação, porque é preciso ter um acordo entre os líderes partidários, que muitas vezes têm seus interesses e muitos, inclusive, conectados com o governo federal. De que maneira o eleitor que colocou aquele parlamentar na Câmara e no Senado pode exercer algum tipo de pressão em cima das duas casas, hein, Dávila? É difícil, né, Caniato? Porque aí é a autocorreção dos poderes, é a autocontenção, como o Mota bem colocou. E aí vale a pena recorrer o que acontece. Quando o poder demora muito para fazer autocontenção e autocorreção, há uma mudança de cultura. E foi o que aconteceu. Quando rompeu esse equilíbrio das forças no Congresso Nacional, que eu chamo que são os colégios de líderes, porque como era antigamente? O colégio de líderes eram os líderes partidários. Por exemplo, o deputado Palumbo gostaria de falar com o ministro da Segurança. Ele tinha que ir no colégio de líderes, falar com o líder do partido que ia lá com ele no ministério. Tinha todo um filtro na atuação. Isso acabou quando o baixo clero rompeu o equilíbrio e elegeu o Severino Cavalcante presidente da Câmara. Isso foi em 2005. Ali acabou o colégio de líderes, acabou o primeiro filtro. Agora todo mundo tem acesso. Isso teve um aumento de concentração nas mãos do presidente da Câmara. E depois não foi restabelecido. Aí depois de então, o presidente da Câmara gostou de ser o todo-poderoso. E daí para frente começou a atuar. E os partidos não atuaram para voltar a ter a autocontenção dos colégios de líderes. Então houve aí um excesso de poder nas mãos do presidente da Câmara e do Senado. E depois esse poder aumenta conforme as emendas parlamentares. O valor do orçamento para emendas parlamentares começa a aumentar. Então aí começa a ter um poder quase absoluto do poder da presidente da Câmara e ali da parte executiva da Câmara. Então eu vejo que se essa autocontenção não ocorre, se não há essas correções, o eleitor fica achando que vota num deputado, que esse deputado vai ter poder de modificar alguma coisa. Esse deputado, infelizmente, não tem poder. Como o delegado Palumbo acabou de falar, o sistema acaba criando só casca de banana para o independente. Ele quer enquadrar todo mundo, ele quer fazer com que... Na verdade, nós já temos um parlamentarismo, porque assim, ou você atua de acordo com a decisão do partido, e se você se divergir do partido, você vai ser penalizado. É justamente assim que funciona no regime parlamentarista. Então, essa autocorreção é preciso existir para que tenha autocontenção. Então eu espero que com a eleição de um presidente da Câmara, advindo da oposição, que nós restabelecermos essa relação com os colégios de líderes, esses filtros do poder, para que a autocontenção volte a servir como uma espécie de contrapeso a decisões individuais, seja do presidente da Câmara, seja de um deputado que dê alguma declaração ou tenha alguma medida que extrapole o que nós esperamos da conduta parlamentar. Pois é, inclusive, né, Dávila, diante desse cenário, eu me lembro que não faz tanto tempo, o ex-presidente Michel Temer chegou a defender um modelo de semipresidencialismo, observando justamente essa participação muito mais ativa do presidente da Câmara e do Senado em muitas ocasiões. Enfim, é um modelo que ele defende, a gente poderia até trazer isso em outras ocasiões aqui no programa. A gente vai seguir acompanhando. Quer fazer o último comentário, delegado Palumbo, por favor? É muito difícil, né, você ser independente. Para as pessoas terem uma noção, só são pautados projetos que o presidente aceita. E os projetos têm que passar pelas comissões. Se tiver um presidente de comissão com viés político ideológico diferente do projeto que foi protocolado, do deputado que foi protocolado, simplesmente ele não pauta. É assim que funciona. Então, os presidentes, não só o presidente da Câmara, os presidentes das comissões têm muita força, porque eles vão decidir previamente o que vai ser pautado e o que não vai ser pautado. Tem centenas de projetos que seria uma bênção para
população. Mas simplesmente não são pautados porque tem alguns que estão nas presidências que não deixam esse projeto andar. Essa Mota, você quer fazer alguma colocação, um arremate nesse assunto que a gente trata em relação à Câmara Federal, Senado, a disputa pela presidência das casas e também o modelo que acabou privilegiando demais os mais poderosos, né, Mota? Eu só queria dizer que mais importante do que o modelo que a gente adota são os políticos que a gente elege. Quando se faz política baseada em convicção, o modelo pode ser imperfeito, não é o melhor do mundo, mas você consegue avançar na direção daquilo que o eleitor quer. Quando o político é eleito e ele chega lá e ele quer cuidar da vida dele primeiro, da vida dele segundo, da vida dele terceiro, a gente pode ter o melhor modelo do mundo. Não vai funcionar. Eu achei curioso a observação que Dávila fez, porque realmente às vezes parece que a gente não está no parlamentarismo, né? Porque os políticos são eleitos para o Congresso, mas aí vão ocupar cargos no governo, né? É assim que funciona no parlamentarismo. Não há separação clara entre os poderes, né? Então, às vezes, realmente parece que a gente está no parlamentarismo. Mas não é, não. A gente está só numa grande confusão institucional e que, independente do modelo que a gente adotar, se os nossos políticos não tiverem convicção daquilo que estão fazendo, eles vão sempre ir para o lado para onde o vento está soprando e a vida dos que têm convicção vai ser essa dureza aí que o delegado Palumbo nos descreve. Pois é, mas Mota, se me permite então questionar em relação a esse comentário, mas eu me lembro que muitos comentaristas fizeram projeções muito positivas daquele Congresso, sobretudo a Câmara mais conservadora das últimas legislaturas. Havia uma grande expectativa. Na sua avaliação, eles estão atendendo integralmente, ou pelo menos parcialmente, os anseios daqueles que votaram nos parlamentares conservadores? Muitos estão, Caniato, muitos estão. Mas como a gente está descobrindo nesse caso das presidências das casas, há barreiras estruturais que são quase que insuperáveis. A gente estava falando de outra barreira agora há pouco também, que é um ativismo judicial que muitas vezes parece fora de todo o controle. Então, o que adianta? O Congresso aprova uma lei, o governo veta, o Congresso derruba o veto, aí o governo apela para o tapetão. Assim, que jogo é esse? Isso não é o jogo democrático republicano que explicaram para a gente, né? Não era assim que era para funcionar. Então, nós estamos vendo aí, por exemplo, a deputada Bia Kicis, o deputado Marcel Van Hatten, o deputado Palumbo, vários outros deputados que estão fazendo o que é possível, estão no limite dos seus poderes. E aí eu acho que sim, o Congresso talvez seja um poder que está praticando a autocontenção. E talvez tenha exagerado nessa autocontenção há algum tempo atrás. Houve um momento em que o Congresso poderia ter dito, olha, para isso aí, vamos parar, porque esse jogo está saindo do que deveria ser. E talvez o Congresso tenha levado tempo para reagir. Mas, como eu disse, a gente está em águas nunca dantes navegadas. Muitos grandes juristas brasileiros, eles estão confusos, eles não sabem apontar um caminho, né? O que dirá os parlamentares sujeitos a esse sistema. Então, o ponto principal é que a gente, na minha opinião, o Congresso precisa mudar essa distribuição de poderes ou voltar para aquilo que o Dávila estava mencionando ou até avançar no sentido de tornar a aprovação de projetos, de iniciativas na Câmara e no Senado mais democrática. Por que concentrar tanto poder na mão de uma pessoa que não foi eleita pelo povo para isso, né? Ele foi eleito como um deputado, eleito como senador. Ou então vamos colocar para o voto popular a eleição do presidente do Senado e da Câmara. Dávila, vou passar para você, queria também que sua reflexão. O Congresso mais conservador dessa história recente tem conseguido promover mudanças substanciais ou há uma disparidade de armas que impede que eles avancem com aquelas pautas defendidas já há tanto tempo?
Eu concordo com o Mota, eu acho que o Congresso conservador vem defendendo as pautas conservadoras, vem botando um ponto no aborto, não querem deixar o aborto ser legalizado, vai desfazer, marco temporal, a questão da segurança e das armas, né? Endurecimento de penas, do Código Penal, enfim, eu acho que esse Congresso conservador, na pauta de costumes, está cumprindo o que acordou com o eleitorado. E outra coisa, e está servindo como um para-raio para as medidas populistas da esquerda. Então, nesse sentido, eu acho que essa agenda vem sendo cumprida. O problema é que tem conservadores, barras, com convicção, como bem disse o Mota, e tem conservadores, corporativistas. E aí é que está o problema. Aí eles já defendem no campo dos costumes as pautas conservadoras, mas são a favor das outras pautas que são execráveis, tá certo? Perdoar a dívida de 23 bilhões de reais de partido, agora querem apoiar a renegociação da dívida dos estados, que vai custar quase 50 bilhões de reais, e aí começa a história. Aprovar na reforma trabalhista um monte de feudo de isenção fiscal, tudo isso mostra o corporativismo em ação. Então tem o chapéu do costumes, conservador, valores, ok, mas tem um outro chapéu que usam também muitas vezes, que é o chapéu da defesa de interesses corporativistas. E aí é o problema que vem emperrando as grandes reformas que o Brasil precisa aprovar. Eu vou passar para o delegado Palumbo, mas eu vi que o Mota reagiu, e Mota, tem muito parlamentar que se vende como um político de direita, mas de direita e de conservador não tem nada, né? Os conservadores de ocasião, é isso aí, eles acham que eu sou contra as drogas, sou a favor da família, então sou conservador. Não, meu amigo, se você não é liberal na economia, você não é conservador. Não existe conservador que é a favor da intervenção do Estado. Não existe conservador que apoia mais impostos. Não existe conservador que apoia a criação de uma autoridade climática. Não existe. Se você apoia essas coisas, você não é conservador. Você está enganando o eleitor e você está se enganando. Você, delegado Palumbo, quer arrematar? Provavelmente já conversou com muitos colegas deputados que se dizem defensores das pautas da direita. Conservadores, mas na hora do voto não é bem assim que a gente percebe, né? Tem um monte, e inclusive da área de segurança, né? O que me deixa abismado, que se elegeu nas costas do conservadorismo e depois, simplesmente, pelo poder, pelo pseudo, né, poder das emendas, eles acabam mudando o seu voto, literalmente se vendendo. Mas quando eu era vereador ainda, já eleito deputado federal, tive a oportunidade de ir no programa do Pânico. Aí me questionaram sobre o novo Congresso, que era muito conservador. Eu, com apenas 2 anos de política, já comecei a entender mais ou menos como é que funciona o jogo. Eu ainda falei, não se iludam, muitos vão se vender, muitos não vão votar de acordo com as condutas, com os parâmetros do conservadorismo. E é exatamente isso que acontece. O Dávila falou da lei, né, que perdoa as dívidas de partido. Eu votei contra, sofri uma tremenda represália por isso, mas faz parte do jogo. Eu sei que eu vou apanhar cada vez mais por fazer oposição estando num partido que é posição.